boa tarde para vocês. Tiveram uma aula fantástica agora com o professor Rodrigo Cardoso e verão comigo agora como fazer uma maravilhosa redação para a banca IADES. O IADES melhorou muito a qualidade da prova de redação. Eu vou te explicar direitinho como é que você vai fazer, você vai ver que vai dar certíssimo, você vai fazer uma redação perfeita. Só que, claro, antes eu quero te fazer um convite especialíssimo. Você está me vendo hoje aqui pelo vídeo. Estou eu aqui no estúdio, você aí em casa, no trabalho, olhando esta aula. E eu vou te fazer um convite para que a gente se encontre. Olha só que bacana, pessoal. Aqui nós temos, olha, faremos um aulão presencial de véspera no dia 18 de março. Veja bem, lá no auditório do CNTC, na 902 Sul. E não percam, porque lá é que a gente vai se encontrar, que a gente vai te dar umas dicas absolutamente perfeitas para que vocês façam uma excelente prova. Então, vou pedir inclusive a câmera para mim só para que fique bem marcado. Nós teremos um encontro, eu e você, lá no auditório do CNTC, para eu te dar mais dicas sobre como fazer uma excelente prova de redação. E detalhe, você vai encontrar lá vários outros professores e todas as dicas pontuais, preciosíssimas, para que você faça uma boa prova e passe nos primeiros lugares do concurso do Hemocentro, que é o que nós todos desejamos. Vamos então começar? Não se esqueçam, dia 18, entre no site do Gran Cursos Online, já faça a sua matrícula, porque tem um número limitado de vagas. Então é preciso que você se matricule para que você já fique tranquilo. Não deixe para a última hora, não, que brasileiro adora deixar as coisas para a última hora e depois não vai conseguir, você vai ficar triste. Até porque vai ser um evento maravilhoso que você não pode perder e a gente vai se encontrar lá. Olha só que bacana. Vamos começar então aqui a nossa aula. A professora vai te explicar direitinho como é que você vai fazer a prova de redação e você vai ver que vai dar super certo. Primeira coisa, vamos esmiuçar esse edital do IADES, não é, turma? O IADES, a gente sabe, é a dissidência da Fundação Universa, tem uma prova bem parecida com a do CESP, mas tem umas diferencinhas sutis que é o que eu vou te mostrar. Então vamos ao item 10.2. Você vai observar que a professora fez uma pequena adaptação do edital apenas para que a gente seja pragmático. Vamos nos fixar naquilo que é necessário mesmo que você saiba. Aí lá nós temos, ó, para o cargo de analista de atividades do Hemocentro, a prova discursiva terá o objetivo de avaliar os conhecimentos específicos. Veja bem, aqui nós estamos falando do cargo de analista, em que o examinador vai avaliar os conhecimentos específicos pertinentes a cada especialidade constante do conteúdo programático. E olha só o que mais a banca vai avaliar. A capacidade de expressão na modalidade escrita e uso das normas do Registro Formal Culto da Língua Portuguesa. Vamos ao cargo de técnico, porque aqui eu vou ensinar para técnico e para analista. A prova é muito parecida, minha gente, não vai ter muito segredo não. Aí olha a prova de técnico, o que você tem que ver aqui? A prova terá o objetivo de avaliar, com base em temas selecionados a partir dos conhecimentos básicos. A professora vai pedir a câmera aqui para falar diretamente com você. Que conhecimentos básicos são esses? Bom, dentro do anexo em que constam os conhecimentos básicos, você vai encontrar atualidades, você vai encontrar direito administrativo, né, as noções básicas de direito administrativo, e você ainda vai encontrar a legislação pertinente à Fundação Hemocentro. O que nós podemos pensar aí? Que o IADES pode te cobrar um assunto da atualidade tangenciando para o universo da prova do Hemocentro, não é? Eu, por exemplo, me arrisco até a dizer a resistência que brasileiros temos em relação à doação de sangue. Olha que assunto da atualidade bastante pertinente para a banca te cobrar. Vamos pensar também na parte de direito administrativo. Ora, o que o IADES poderia pedir a você que escrevesse? Que você estabelecesse as diferenças e conceituasse
a anulação e a revogação dos atos administrativos. Perfeitamente possível. Pode pegar também algum aspectozinho emblemático da legislação específica do Hemocentro. Esse eu acredito menos, né? Eu estou muito mais propensa a achar que a banca pode cobrar ou direito administrativo, que tem uma gama infinita de assuntos para ele explorar, e dentro dos assuntos da atualidade, mas uma atualidade que esteja mais voltada ao universo do Hemocentro. Perfeito, vamos voltar para cá. Aí nós temos: a prova discursiva receberá pontuação máxima igual a 10 pontos, que é exatamente o que você vai tirar depois que eu te explicar como é que você vai fazer essa redação. Item 10.9. A prova discursiva consistirá na elaboração de texto. Olha só, turma, o que o IADES coloca no edital? Dissertativo e ou descritivo. Os alunos ficam numa dúvida enorme sobre isso. A partir de hoje não haverá essa dúvida mais. Eu vou te explicar exatamente o que o IADES quer dizer com dissertativo e ou descritivo. Agora, olha também que interessante. Extensão mínima de 20 linhas e máxima de 40 linhas. Extensão máxima de 40 linhas. Ora, o que nós temos aqui? Você há de pensar o seguinte: professora, eu preciso preencher as 40 linhas? Não, você não precisa preencher as 40 linhas. Por que não? Porque, na verdade, se você fizer 37, umas 36, 37 linhas, já estará de bom tamanho. Por que eu não te aconselho a fazer um corte cirúrgico na linha 40? Porque se você não conseguir fechar a ideia, o texto vai ficar capenga. Então, o ideal é que você faça de 36 a 38 linhas, porque assim você ainda tem uma zonazinha de conforto, caso você necessite, né, de escrever um pouquinho mais, certo? Agora, vamos ver aqui, ó. É aqui que eu vou te explicar exatamente, aqui eu vou fazer um raio-x da redação do IADES para você e você vai ver que vai dar super certo. Vamos lá. O IADES costuma solicitar um texto dissertativo e ou descritivo. Entretanto, pela maneira como apresenta o comando da redação, o candidato deve produzir na prática um texto dissertativo de conteúdo mais expositivo, mais informativo. Professora, como assim? Vou pedir aqui a câmera para mim, só para eu poder te explicar. A redação do IADES, ela tende a ser um pouquinho diferente daquilo que você vê nas outras bancas. Por quê? O SESB, por exemplo, ele elenca aspectos para você esclarecer, então você já sabe que essa dissertação é expositiva. As outras bancas, Consulplan e FCC, elas já dizem claramente que o texto é dissertativo ou argumentativo. Muito bem delineados. O que você faz numa dissertação argumentativa? Você defende o seu posicionamento, você apresenta o seu ponto de vista e você mesmo escolhe os argumentos que você vai utilizar para dar sustentação a essa ideia. Porque, afinal de contas, essa é a característica do texto dissertativo, né? Dissertar é você defender o seu ponto de vista, você apresenta o seu ponto de vista e você mesmo escolhe os argumentos que você vai utilizar para dar sustentação a esse ponto de vista, dar fundamentação a esse ponto de vista. No caso do texto expositivo, o que vai acontecer? A banca já cerceia o seu direito de escolher os argumentos. Então, o que ela vai fazer? Ela mesma já elenca alguns tópicos dentro de algum assunto que você tenha que explicar. Então, por isso o texto é expositivo. Agora, professora, como é que funciona a prova do IADES? Olha que interessante. O IADES, ele diz a você dissertativo ou descritivo. Ele te dá um tema e dentro desse tema ele pode elencar aspectos para você esclarecer. Tem como você argumentar nesse caso? Não, não tem. Vamos imaginar que ele peça a você esclareça revogação e anulação de atos administrativos. Você vai ter que apenas dar as informações objetivas, claras, do que diz o direito administrativo sobre isso. Perfeito.
Nesse caso, você vai argumentar? Não. Então, olha o que a professora está te dizendo. O que é essa dissertação? O que é esse texto dissertativo e ou descritivo? É que a banca quer que você construa um texto expositivo, daí ele falar em descritivo, dentro de uma estrutura de dissertação argumentativa. Que estrutura é essa? Aquela estrutura tradicional. Um parágrafo de introdução, alguns parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Então, a base é essa, a professora vai te mostrar aqui muito facilmente como é que se elabora esse texto. Vamos para cá, ó. Então, nós já temos, pela maneira como apresenta o comando da redação, o candidato deve produzir na prática um texto dissertativo de conteúdo mais expositivo, mais informativo, por meio do qual ele deve mostrar domínio do conteúdo proposto, ou seja, deve esclarecer o assunto. Resumindo, isso aqui, ó, é que é importante para você. Isso aqui é que é importante para você. Você vai produzir o conteúdo de uma exposição dentro de uma estrutura que é padrão do texto argumentativo. Então, quando a banca diz para você dissertativo e ou descritivo, ela vai fazer uma mescla entre a estrutura do texto argumentativo e o conteúdo mais expositivo, mais descritivo. Essas descrições, de fato, aparecerão no desenvolvimento da dissertação. Vamos de novo? A descrição vai aparecer, de fato, no desenvolvimento do texto argumentativo. Então, ela virá embutida aqui dentro. Muito bem. O que a professora colocou? Por isso, é uma modalidade que não exige a comprovação de uma tese. Não exige a comprovação de uma tese. O comando elenca alguns aspectos dentro do tema proposto ou da situação hipotética apresentada para o candidato e, nesse texto, o que ele vai ter que fazer? Fornecer as informações pertinentes sobre o assunto. Professora, a senhora está falando em situação hipotética. Pode acontecer de a banca apresentar uma situação hipotética? Pode. Ele apresenta uma situação hipotética e ela vai servir apenas de pretexto para que você produza o seu próprio texto. Muito bem. No desenvolvimento deste tipo de texto, não há a necessidade de uniformizar o tamanho dos parágrafos. Não há a necessidade de uniformizar o tamanho dos parágrafos. Por que que não? Porque o número de linhas de cada parágrafo dependerá da quantidade de informações a serem fornecidas. Eu vou até pedir ao Welton que jogue a câmera aqui para mim, porque eu vou te explicar isso direito. Olha só, por que que eu estou te dizendo? Nós estamos habituados com aquela estrutura formatada na nossa cabeça de que os parágrafos têm que ter quase o mesmo tanto de linhas. Só que neste caso aqui não. Eles podem ter um tamanho bem heterogêneo. Por que que eles podem ter tamanho heterogêneo? Porque às vezes a banca pede a você que esclareça algo que é muito simples e você necessita de poucas linhas. Às vezes a banca pede a você que esclareça algo que é bem complexo e para fazer isso você vai necessitar de um maior número de linhas. Aí você vai falar, mas professor, esse texto não fica meio capenga, com um parágrafo pequeno, curto, o outro parágrafo extenso? Ele não fica capenga, por que que não? Porque quando o examinador for ler o seu texto, ele vai ler o seu texto e corrigi-lo com base em um roteiro, um briefing que é entregue a ele. Então, o que que ele vai olhar? Ele vai olhar o roteiro. O roteiro também conterá um parágrafo mais curto, outro parágrafo mais extenso. Então, ele saberá que isso é normal e você não tem que se preocupar. Agora, qual é o cuidado que você vai tomar? Você tem 40 linhas para produzir. Você jamais vai pulverizar esse seu texto com uma infinidade de parágrafos que contenham 2, 3 linhas. Não, isso não. Vamos ser sinceros. Em 2 ou 3 linhas
de um parágrafo, o que você consegue esclarecer para o examinador? Não tem como, minha gente. O parágrafo ele vai ter que ter pelo menos umas 5 linhas, para que você consiga esclarecer, né, de forma taxativa, de forma definitiva, o assunto que você precisa esclarecer. Então, nada de fazer parágrafo de 2 ou 3 linhas, de jeito nenhum. Parágrafo de desenvolvimento, ele tem que ter pelo menos umas 5 linhas. Vamos voltar para isso aqui. Aí, muito bem. Agora eu coloquei para você, ó, como é que você vai estruturar o texto, né? Eu vou te dar já o aportezinho teórico para que depois a gente saiba como fazer com os exemplos que eu vou te apresentar. Então, lá está, introdução. É o parágrafo de abertura responsável pela apresentação do assunto a ser explanado no desenvolvimento da redação. Professora, o que eu vou fazer então no meu parágrafo de introdução? Apresentar o assunto de maneira clara e objetiva e esse assunto será absolutamente esclarecido e explanado no desenvolvimento da sua redação. Muito bem, olha a observação importante que a professora pôs para você. No caso da banca IADES, não será possível apresentar uma tese a ser defendida, tendo em vista que o arcabouço do texto já vem delineado no comando da redação. Tendo em vista que o arcabouço do texto já vem delineado no comando da redação. Como? Por meio dos aspectos a serem tratados no desenvolvimento. Sim, professora, mas e se não houver aspectos para eu esclarecer? Ainda assim, você não terá como defender uma tese, porque a banca ela costuma dar textos para você apenas esclarecer conceitos. Não vai ter como você argumentar. E isso é um problema? Claro que não, porque essa é a modalidade aplicada pela banca IADES e a planilha, o espelho que ele usa para corrigir a sua redação tem a ver com esse modelozinho diferente. Então não tem nenhuma ansiedade, é só dar a ele o que ele quer. Vamos falar do desenvolvimento. Tá aqui, ó. Desenvolvimento é a parte fundamental da dissertação, em que você precisa esclarecer o tema delimitado ou os aspectos pertinentes ao tema que são pontuados no comando da redação. Neste caso, é aconselhável abrir pelo menos um parágrafo para cada aspecto solicitado. De novo, eu vou pedir à câmera aqui só para a gente falar sobre isso. Turma, o que nós temos que pensar sobre parágrafo? Parágrafo é o ordenador lógico do seu texto. O examinador, lendo a sua redação, ele sabe que sempre que você abrir um novo parágrafo, é porque você já esgotou aquela ideia e vai introduzir uma nova. Então, parágrafo significa já terminou uma ideia, vai introduzir uma nova ideia. Isso significa o quê? Que você jamais pode misturar ideias dentro de um mesmo parágrafo. Vamos pensar juntos. Você tem 40 linhas para escrever para o IADES. Você vai conseguir fazer aí até uns 5 parágrafos de desenvolvimento. Não é necessário que seja. Se você quiser fazer 3 parágrafos de um tamanho bem razoável, tá perfeito. Tudo vai depender do tema que o IADES te dê para você esclarecer, certo? Vamos voltar então para cá. Aí aqui nós temos a conclusão. Conclusão é a parte final do texto em que se faz um arremate das ideias apresentadas e que deve ser, portanto, brevíssima. A conclusão é a parte menos importante do seu texto e por isso você deve perder o menor número de linhas com ela. Qual é a parte mais importante da redação do IADES? É o desenvolvimento. O que significa dizer que é para o desenvolvimento que você reserva o maior número de linhas. O maior número de linhas. Vamos lá. Veja a seguir exemplos das redações cobradas pelo IADES. Então, vamos lá.
Está aqui, eu estou sugerindo para quem vai fazer a prova de técnico, porque é um assunto, é um tema atual que pode ser cobrado de vocês lá na prova. Olha só que interessante. A banca dá o texto motivador, ó. O campo da educação em saúde tem sido, desde a década de 70 do século 20, profundamente repensado e se verifica um relativo distanciamento das ações impositivas características do discurso higienista. Paralelamente, há uma ampliação da compreensão sobre o processo saúde e doença que, saindo da concepção restrita do biologicismo, passa a ser concebido como resultante da relação causal entre fatores sociais, econômicos e culturais. Observe que esse texto está estabelecendo essa relação saúde-doença atrelada aos fatores sociais, econômicos e culturais. Perfeito. É nesse contexto que surge a preocupação com o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos, com a constituição de sujeitos sociais capazes de reivindicar seus interesses. Olha o comando que o IADES colocou nesta prova, turma. Considerando a abrangência do tema apresentado no fragmento acima, redija um texto dissertativo e ou descritivo acerca do tema. As principais práticas educativas em saúde caracterizadas pelo controle sobre as populações urbanas. O que um candidato precisa fazer imediatamente após ver este tema? Ele tem que olhar quais são os pontos-chave para ele trabalhar no texto. Observe que a banca está falando em práticas educativas e a banca fala em controle sobre as populações urbanas, né? Então vamos pensar. Aí a banca diz: aborde necessariamente os seguintes aspectos. O que você já vai fazer? Observe que a introdução do seu texto, ela já poderá abordar isso aqui, ó, sem reproduzir literalmente nada, muito menos o tema, porque tema é assunto sobre o qual você vai escrever. Mas o que você vai fazer na introdução do seu texto? Falar exatamente sobre isso. A importância dessas práticas educativas em saúde para manter o controle satisfatório das populações urbanas no que tange às doenças, né, que as atinge, né, porque são as populações. Então, o que nós vamos fazer? Aqui a introdução do nosso texto será em cima deste tema. Aí, perfeito. Olha o desenvolvimento do seu texto prontíssimo. A banca diz: aborde necessariamente. O que isso significa? Que você não pode deixar de mencionar nenhum desses aspectos pontuados aí. Primeiro deles, a necessidade de se priorizar as ações preventivas no controle de doenças. Olha que assunto importante. Ações preventivas, não é? E não paliativas. Essas ações são preventivas, de antecipação do problema. É sobre isso que você vai escrever: antecipar o problema e procurar evitar que ele aconteça. Segundo aspecto, a importância da conscientização dos indivíduos acerca de sua responsabilidade no cuidado com a saúde. Vamos pensar juntos, eu e você. Vou pedir a câmera aqui para mim. Você vai fazer a prova da Fundação Hemocentro, que lida com sangue. Olha que coisa importante. Aí nós temos que pensar o seguinte: essas doenças aí como dengue, chikungunya, né? Nós nos vemos o tempo inteiro às voltas com o mosquito que transmite essas doenças. Quando a banca fala aqui para você falar da necessidade da conscientização dos indivíduos sobre a sua própria responsabilidade em relação a isso, isso aqui é um excelente assunto para você tratar. Os cuidados que a própria população pode tomar para evitar
esse tipo de doença que já deveria, inclusive, ter sido extinta deste país há muito tempo, né? Mas, infelizmente, as condições sanitárias em que vivemos ainda não permitem, infelizmente. Mas é sobre isso que você vai trabalhar aqui, ó. Conscientizar a população da sua responsabilidade para evitar doenças que não precisariam nem existir mais. Vamos voltar aqui, agora nós vamos ao nosso terceiro aspecto. Olha só, as vantagens de uma maior aproximação entre os agentes de saúde e a população. Ora, quando você tem essa proximidade entre o agente de saúde e a população, fica muito mais fácil dar informações, ajudar a prevenir, não é? Então é justamente sobre isso. Mas eu quero te chamar a atenção aqui para as palavrinhas também, ó. Observe que no primeiro você fala da necessidade, no segundo você fala da importância da conscientização e aí a gente chega ao ponto-chave que são as vantagens, ou seja, aqui a gente já começa a ver a luz no fim do túnel, para depois a gente dar um fechamentozinho bem tradicional ao texto. Aí vamos lá. A professora colocou, ó, veja como estruturar. Eu te dei a ideia do conteúdo, agora a gente vai estruturar. Aí está, ó. Situe o leitor no assunto que será esclarecido no desenvolvimento do texto. O que você viu lá? Vamos pegar aqui o que a professora tinha te falado, ó. Você vai pegar isso aqui. As principais práticas educativas em saúde caracterizadas pelo controle sobre as populações urbanas. Você já vai pegar esse assunto e colocá-lo aqui na introdução usando outras palavras, por favor, para que a banca não te acuse de estar copiando. Aí depois você tem, ó, a professora te deu aqui uma sugestão de 3 parágrafos, mas o que você sabe? Que para um texto de 40 linhas, a professora te disse, dá para você trabalhar de 4 a 5 parágrafos. Mas vamos voltar aqui ao texto. Neste caso aqui, o que a banca IADES fez? Ela elencou os aspectos. Quando ela elenca os aspectos, o que você deve fazer? Você vai abrir um parágrafo para cada um desses aspectos. Então, mesmo que a sua redação tenha 40 linhas, o desenvolvimento aqui vai comportar a abertura de 3 parágrafos. Eu daqui a pouco vou te mostrar um caso em que ela não elenca os aspectos, aí sim que você sabe que tem a liberdade de fazer de 4 a 5 parágrafos. Não mais, turma, porque senão o texto vai ficar muito, muito sucinto. Aí o que você faz? No caso daqueles aspectos ali, abre um parágrafo, esclarece o assunto solicitado no primeiro tópico, depois abre um parágrafo, esclarece o assunto solicitado no segundo e depois esclarece o assunto solicitado no terceiro. Professora, mas não fica muito sem graça eu apenas esclarecer o assunto? O que você pode fazer para dar maior credibilidade às informações que está fornecendo? Se você quiser, você pode dar um exemplo de um fato, né? Por exemplo, um exemplo de fato, a dificuldade que o Brasil tem de acabar com o problema da dengue, a dificuldade que o Brasil tem de acabar com o problema da chikungunya, né? Então, são exemplos. Você pode também fazer a citação de fontes que sejam fidedignas. Você estava estudando para o concurso, você sabe que existem vários teóricos dessa área de saúde aí que você pode mencionar caso queira. Se você se lembrar de um dado estatístico emblemático, use. Se você não se lembrar do dado, não forge, porque você não tem a menor necessidade de fazer isso. Mesma coisa aqui, ó, testemunhos de autoridade, né? Você faz a reprodução da fala de alguém que seja considerado uma autoridade nesse assunto da manutenção da saúde pública ou até das questões de doação de sangue. Mesmo como eu falei para você, a resistência que brasileiros temos
em relação à doação de sangue. Aí tá, esclareceu os 3 aspectos, o que você vai fazer? Você vai abrir a conclusão do seu texto. E nessa conclusão, o que a professora pôs? Faça um arremate das ideias esclarecidas no desenvolvimento. Como é que você vai fazer esse arremate? Você pode fazer um breve resumo de tudo que você discutiu no desenvolvimento ou a retomada da ideia inicial com outras palavras. Por que você tem que usar outras palavras? Para que o examinador do IADES não te acuse de ser redundante. Né? Então, você vai retomar a ideia, só que com outras palavras. Muito bem. Aqui agora eu estou te dando umas dicas para você ter sucesso na redação antes que nós partamos para os exemplos que eu vou te dar para as provas de analista. Então, aí está. Ao elaborar o seu texto, procure sempre reler cada parágrafo que terminar antes de começar o outro, como se não fosse você que o tivesse escrito, e verifique se constitui um todo coerente. Professora, como é que eu vou ler um texto que eu escrevi como se não fosse eu que tivesse escrito? Muito simples. Leia esse texto imaginando que foi uma outra pessoa que escreveu. Vai ficar muito mais fácil você encontrar defeitos nele. Outra coisa, por que eu te disse antes de começar o outro? Porque se você vir que há alguma coisa errada ali, você vai ter tempo de anular uma linha e escrever de novo para que fique coerente. Aí olha só os passos que você vai seguir. Identifique as construções gramaticais truncadas que podem dificultar a compreensão das ideias. Isso aqui é importantíssimo, minha gente, ó. Lembre-se de que você não estará perto do leitor para esclarecer possíveis dúvidas. Vou pedir ao Elton que jogue a câmera para mim, que eu quero conversar com você sobre isso. Nas minhas aulas presenciais, quando eu tenho que corrigir redações, muitas vezes eu leio a redação do aluno e não entendo muito bem o que ele disse. Aí o aluno vem, eu peço, por favor, me explique o que você quis dizer. Quando ele me explica, eu falo, meu Deus, por que você não pegou essa ideia tão clara e pôs no papel? Né? Então, é isso. Lembre-se de que o examinador não estará do seu lado quando ele for corrigir a redação. Então, você tem que deixar o texto muito claro, porque ele não pode ler o seu texto já com pontozinho de interrogação na cabeça. Não, ele tem que ler e entender o seu texto de primeira. Então, tome muito cuidado. Construção gramatical é muito complicada. Eu tenho falado diuturnamente nas minhas aulas de redação. Turma, é preferível que a gente escreva períodos menores, que contenham 2 ou 3 orações, a construir aquele período gigantesco com frases interpoladas, que depois o examinador não vai entender nada. Então, a minha dica para você é esta. Procure ser mais simples na hora de escrever, porque a simplicidade faz com que você transmita com mais clareza as ideias. Então, qual foi o conselho que eu te dei? Períodos fáceis de entender tem de 2 a 3 orações. De 2 a 3, né? Então, vamos voltar para cá, ó. Segundo conselho, verifique se os trechos estão realmente bem distribuídos nos parágrafos, estabelecendo uma concatenação adequada entre os períodos. Normalmente, nos textos expositivos, não há necessidade de usar conectores gramaticais. No caso da redação do IADES, é possível sim que você utilize esses conectores, porque como ele pede a você que produza uma dissertação argumentativa e ele vai te dar assuntos que aceitam essa concatenação, qual é o conselho que eu vou te dar? Procure usar conectores gramaticais para ligar os seus parágrafos. Isso vai garantir que o texto esteja mais bem alinhado para o examinador. Terceiro conselho, elimine qualquer marca de subjetividade. Professor, o que seria esta marca de subjetividade? A marca de subjetividade é quando você põe aquilo que só você pensa. Às vezes os alunos põem, é notória a falta de preparo do Estado. Às vezes o aluno põe, infelizmente, a população brasileira. Isso é marca de subjetividade. Além do que você jamais deve escrever o seu texto em primeira pessoa do singular, porque isso é excesso, isso caracteriza excesso de subjetividade.
Outra coisa também que você deve evitar é a adjetivação excessiva no texto. Adjetivos, turma, só servem mesmo para descrever e também, às vezes, para enfeitar o texto. Então, evitem adjetivos. Esse texto é dissertativo e, portanto, nele você deve discutir ideias. Muito bem. O que mais que você vai evitar? Redundâncias ou afirmações irrelevantes. Aqui nós vamos entrar no número de linhas disponíveis. O IADES te deu 40 linhas. E às vezes eu vejo que os alunos, para tentarem preencher as 40 linhas, ficam colocando ali afirmações irrelevantes. Isso não vai resolver nada. É preferível que você produza um texto um pouco menor, mas que as afirmações que você põe ali sejam todas afirmações que o examinador aproveite mesmo na hora de ler. Quarto conselho, procure transpor-se para a posição do leitor, que foi aquilo que eu te falei, para saber se as suas informações se antecipam às possíveis indagações dele. A professora pegou aqui, ó, uma prova que o IADES aplicou, olha aí, a prova aplicada, né? Prova do crime. Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, o CRCMG, essa prova foi aplicada em 2015, olha só, 1º de novembro de 2015 para advogado. Olha o que o IADES faz, ele coloca uma série de informações do edital, aí ó, orientações para a elaboração do texto da prova discursiva. Veja que aqui ele tinha pedido a mesma coisa, texto dissertativo e ou descritivo, mínimo de 20 e máximo de 40 linhas. Olha só o comando mínimo que o IADES colocou aqui. Leia com atenção as informações a seguir. Aí nós temos, redija um texto dissertativo e ou descritivo a respeito, olha só, minha gente, dos crimes contra a administração pública, conceituando 5 tipos penais com indicação da capitulação e penalidade. Então, olha bem o tema que a banca pediu. Crimes contra a administração pública, conceituando 5 tipos penais com indicação da capitulação e da penalidade. Ora, você vai falar, professora, mas esse assunto não tem a ver com a minha prova do IADES. Você que pensa que não tem, porque o que são esses crimes contra a administração pública? É o crime que o próprio servidor comete contra a administração pública, tudo bem, está lá dentro do direito penal? Está. Mas você sabe que a lei 840, que você tem a obrigação de estudar, menciona isso, né? Então, pode ser que o IADES te cobre isso? Claro que sim. Ele não vai cobrar aquilo que está explicitado no edital. Ele vai te cobrar um assunto pertinente. E isso aí está dentro, está contemplado lá na Lei Complementar 0840. Então, é bom que você fique atento. Isso aqui já caiu em prova. Você vai falar, não tem a possibilidade de que caia de novo. Pode até ter, mas de qualquer forma a professora está te mostrando aqui de que maneira o IADES pode apresentar a sua prova de redação. E aqui nós temos outra. Prova que o IADES aplicou para a Conab em 2014, esse já é para a área de administração, não é para advogado. Olha que texto enorme. Qual é o nosso maior problema? É a preguiça de ler o texto. Só que nós não devemos ter preguiça, por que não? Porque é necessário, turma, esses textos eles nos dão um norte, eles nos dão uma luz a seguir. Então vamos ver o texto aí. Procure sempre saber também de onde esse texto foi tirado, quem o escreveu, porque isso já vai te dando uma informação a mais. Aí nós temos o texto, ó. Conectar-se à internet nunca foi tão necessário. Mais fácil ainda é ter um perfil em um site de relacionamento, mais conhecido como redes sociais. O fato é que as redes sociais, de tão relevantes na vida dos indivíduos, começam a ganhar um novo status nesse debate.
A importância das redes sociais no mundo corporativo é uma questão a ser tratada com muito respeito. Algumas instituições vêm adotando as redes como forma de publicidade gratuita para os futuros consumidores ou como meio de prestar serviço de forma facilitada. No que diz respeito ao serviço público, ao setor público, o professor de informática, Erion Monteiro, que eu tenho orgulho de dizer que é meu amigo, né? No que diz respeito ao setor público, o professor de informática, Erion Monteiro, reitera sua importância. Para o governo, pode ser uma ferramenta importante de pesquisa social, difusão de campanhas de caráter público ou até mesmo prestação de serviços. No ambiente profissional, devem ser adotados comportamentos de boa conduta, o que inclui o bom uso da internet pelos funcionários. Sabendo que o uso deliberado pode afetar a qualidade e o crescimento da carreira, Erion explica: o computador corporativo, aquele utilizado na empresa, jamais pode ser considerado como um acessório particular. A navegação deve ser usada apenas com fins comerciais. O bom uso da rede social no meio de trabalho é aquele em que as ferramentas são usadas para facilitar ou atender melhor o cliente ou público-alvo. Olha o que o IADES colocou como comando desta redação. Considerando que o texto apresentado tem caráter meramente motivador, minha gente, o que significa ter caráter meramente motivador? Que vocês não podem fazer alusão ao que leram. Isso aí só serve como norte para o seu próprio texto. Considerando que o texto apresentado tem caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo e ou descritivo a respeito. Agora, olha só o tema sobre o qual você vai escrever. Uso das redes sociais no contexto das organizações públicas. Este é o tema. Uso das redes sociais no contexto das organizações públicas. E aí a banca diz: aborde necessariamente o seguinte tópico. Quando ela te diz necessariamente, ela está te dizendo: não deixe de mencionar isso, não deixe de esclarecer esse tópico que é importantíssimo. Lá está ele: perspectivas de uso e benefícios para os agentes participantes no contexto de melhoria da gestão dos recursos públicos. Então, observe que aqui você já tem, dois parágrafos muito bem delineados. Você vai abrir um parágrafo para você falar sobre as perspectivas de uso para os agentes participantes no contexto da melhoria da gestão e dos recursos públicos. Logo depois, o que a banca pede a você que escreva? Sobre os benefícios desse uso. Os benefícios. Então, primeiro você trabalha as perspectivas, as possibilidades de uso. Logo depois você abre outro parágrafo em que você vai constatar os benefícios advindos dessas perspectivas, né? Desse uso. E logo depois, o que a banca põe? Bem como da democracia participativa. Aí você vai abrir outro parágrafo para falar, esclarecer o que é essa democracia participativa no âmbito das organizações públicas. Ora, turma, o desenvolvimento do texto está pronto. Você viu que nós construímos todo o desenvolvimento do nosso texto pelo tópico que a banca apresentou. Eu te pergunto de verdade, isso aqui tem dificuldade? Isso aqui tem segredo? Não, é uma questão de eu interpretar o que eu estou lendo e colocar, plasmar essas ideias no papel da maneira mais clara possível. Então, qual é o segredo da redação bem feita para o IADES? Leio com atenção o comando e traduzo. Leio com atenção o tópico e interpreto e plasmo essas ideias no papel da forma como eu interpretei.
de maneira clara, de maneira bem concatenada e coerente. Pronto, está feito o meu texto. Agora, claro, a professora vai te mostrar aqui, ó, como é que você vai estruturar essas redações. Você observou que agora o jeito é um pouquinho diferente. Por que que ele é um pouquinho diferente? Porque no primeiro texto, para a prova de técnico, você viu que a banca havia elencado já os aspectos a serem esclarecidos. Neste caso aqui, das duas de analista, o que que você vai fazer? Você é que vai delinear os aspectos que você deverá explicar, esclarecer. Vamos fazer então a introdução do nosso texto. Apresente de maneira clara e breve o assunto delimitado no comando e que será objeto de esclarecimento no desenvolvimento do texto. Professora, volta rapidinho aqui para você ver. Ora, qual foi o assunto que a banca pediu para você escrever? Esse aqui, ó. Uso das redes sociais no contexto das organizações públicas. Essa informação será trazida para a introdução do texto. Perfeito. Como é que você vai abrir os seus parágrafos de desenvolvimento? A professora te disse, se você tem 40 linhas, quantos parágrafos você pode abrir? De 4 a 5 parágrafos. No nosso caso aqui, como a banca já meio que delineou para a gente, o que que a professora te sugeriu? Um parágrafo para falar das perspectivas de uso, né, das possibilidades de uso, um parágrafo para falar dos benefícios e outro parágrafo maravilhoso para falar sobre a democracia participativa no âmbito das organizações públicas. 3 parágrafos lindíssimos, que bacana, super fácil de fazer, turma, vamos lá. Desenvolvimento. Delimite o tema por tópicos a serem esclarecidos, porque assim fica mais fácil para você. Abra um parágrafo para cada informação. Lembre-se de que cada ideia precisa ser esclarecida em um parágrafo separadamente. Considerando que você terá 40 linhas disponíveis, é possível abrir até 5 parágrafos no desenvolvimento, tomando o cuidado de não deixá-los muito curtos, pois as informações ficariam superficiais. A professora já te falou, pelo menos umas 5 linhas, senão as ideias ficam superficiais. Não se preocupe em dar tamanho homogêneo aos parágrafos. Por que que não? Eu já te expliquei. Às vezes você tem que explicar mais sobre um assunto e menos sobre o outro, então você não tem que se preocupar porque o número de linhas estará condicionado à quantidade de informações que você precisa fornecer naquele tópico. E aí nós temos o parágrafo de conclusão. Faça um arremate das ideias esclarecidas no desenvolvimento por meio de um breve resumo de tudo que foi mencionado, ou então da retomada da ideia inicial com outras palavras, apenas para garantir a coerência das informações que você está dando. Por que tem que ser com outras palavras? Para que você não seja acusado de ser redundante. Pronto, muito simples. Antes de eu começar a falar para você dos aspectos estéticos, vou pedir ao nosso Welton que jogue aqui a câmera para mim para a gente falar mais uma vez sobre essa redação. Então, o que já ficou aqui resolvido, pacificado entre nós? Primeiro, você vai ler com muita atenção o comando. Não vai subestimar a leitura do texto motivador, porque o texto motivador ele vai nortear a sua linha de raciocínio. Vai ler com muita atenção o comando e observar o que a banca quer. Tome muito cuidado, porque existem palavrinhas-chave nesses comandos, nos tópicos. Às vezes a banca diz assim para você: enumere, esclareça, descreva, estabeleça a distinção entre os institutos. Ora, são esses verbos que a banca põe que vão definir as ações que você vai tomar.
Então, é necessário que você preste muita atenção no que lê. Então, primeira coisa, leia o texto motivador com muita atenção, porque ele vai nortear a sua linha de raciocínio. Leia o comando com muita atenção para você saber o que você deve fazer. Leia o tema proposto com atenção redobrada e já delimite alguns aspectos dentro desse tema, se ele for muito amplo. E se a banca trouxer aspectos, você lê com muita atenção. Se não, a partir do próprio tema, você já consegue criar um arcabouçozinho de ideias que você vai discutir no desenvolvimento. E o que eu te falei? Procure selecionar ali umas 3 ou 4 ideias, já que você tem 40 linhas, para que no desenvolvimento você abra 3 ou 4 parágrafos e está perfeito. Pois muito bem, é só isso mesmo, não tem segredo. A questão é pôr mãos à obra e praticar. E praticar. Se você pratica, você consegue. E lá na hora da prova, vou aproveitar e te fazer um esclarecimento. Tem aluno que pede assim para mim, que me pergunta, professora, a senhora acha que eu devo fazer rascunho? Eu acho que com o pouco tempo de prova que há, com esses textos enormes que as bancas andam dando, talvez não valha a pena perder muito tempo com o rascunho. Cria esse esqueminha, vai fazendo nuvenzinhas. Você põe lá um assunto e vai puxando algumas setinhas com possibilidades que você possa trabalhar dentro daquele assunto, porque isso vai ficando mais fácil. Você vai criando esse esqueletozinho da redação aqui na sua cabeça. Faça o esquema em vez de fazer rascunho. Rascunho dificilmente a gente reproduz literalmente na folha definitiva. Então, para que a gente vai perder um tempo precioso como esse? Não é? Use esse tempo para você, com tranquilidade, criar o esqueminha das ideias que você vai trabalhar no desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte mais importante do seu texto. Se você já for fazendo a escalazinha, olha, eu vou trabalhar aqui 3 argumentos. Dentro desses 3 argumentos, possibilidades de uso da tecnologia nas organizações públicas. Eu posso falar disso, disso e disso. Fechei. Benefícios do uso dessas tecnologias para a organização. Eu posso falar disso, disso e disso. E depois eu vou falar da democracia participativa no âmbito das organizações públicas. O que eu vou fazer? Isso, isso e isso. Pronto, o meu texto já está esquematizado, é só começar a escrever. No mais, turma, fazer uma letra bonita para que o examinador leia e entenda facilmente, com construções gramaticais mais simples, porém claras. Agora eu vou te dar umas dicas sobre os aspectos estéticos que são essenciais. Aí estão, ó. Margem precisa ser respeitada. Afinal de contas, a banca colocou lá no edital que o aspecto estético tem importância para ela. Então, respeite a margem, não inove fazendo sua própria margem. A margem ela é delimitada pela teoria literária com o parágrafo, por exemplo. De 2,5 centímetros a 3 centímetros é o espaço do recuo que você abre para os parágrafos. Pois faça isso. Meça com a tampinha da caneta Bic, meça com os 2 dedinhos, como muitos dos meus alunos fazem, ou então com a última falange do seu dedo indicador. Tome cuidado de sempre respeitar esse espaçamento de pelo menos 2,5 centímetros. Se for para pecar, que você peque pelo excesso, nunca pela falta, porque a falta pode ser objeto de apenação e o excesso não será. Vamos imaginar que você cometa um erro. Se você errar, você vai passar um único traço em cima da palavra que errou e vai escrever a forma correta na frente, né? Vai escrever de maneira correta na frente. Aí, você tem que pensar o seguinte, por que eu tenho que passar esse traço? Câmera para mim, por favor. Este traço significa anulação do erro. Quando você passa o traço em cima da palavra errada, você está dizendo ao examinador, eu cometi o erro, percebi, estou anulando. Imaginemos que você erre toda uma linha, um traço de fora a fora, porque isso significa anulei esta linha que eu errei. Dessa forma você não é apenado. Professor, eu já ouvi dizer que eu só posso passar 5 traços, é verdade? Não, senhor, você vai passar quantos traços você necessitar, vírgula, desde que você deixe texto para o examinador ler. Ponto. Vamos voltar para cá. Letra. Precisa ser legível e de tamanho normal.
né? Você não deve aumentar e nem diminuir, porque a gente sabe muito bem que pressionados pelo tempo, a forçação de barra depõe contra nós. Então faça, se a sua letra é miúda, faça, se ela é grande, faça, é o tamanho que é normal para você e que ela precisa ser legível. Professora, eu posso usar letra de forma na redação? Pode, sim, senhor. Qualquer tipo de letra que seja legível, você pode usar na sua redação. Tome o cuidado para não fazer mistura grosseira de letras, né? Por exemplo, cursiva com forma fica bem grosseiro. Tome cuidado para evitar. O que a professora te falou? Tome cuidado para evitar. Se não for possível evitar, escreva com naturalidade. Deus está a seu favor. Agora vamos falar da translineação. Preste muita atenção na separação das sílabas das palavras quando for mudar de linha. Você pode separar as palavras em sílabas? Pode, desde que você obedeça às prescrições gramaticais ao fazer isso. Falemos agora do título. Não ponha, pelo amor de Deus, não ponha título na redação do IADES, porque se você colocar o título, você vai ser apenado por isso. Então não ponha. Comece a escrever na linha 1, já vá logo para o texto, seja pragmático. Observação. Quanto ao uso da pessoa do discurso, opte pela terceira pessoa, que dará um caráter mais objetivo ao texto. A objetividade confere maior credibilidade ao que se afirma. Na verdade, a objetividade, ela dá ao examinador a ideia de que todo mundo concorda com você. Afinal de contas, a terceira pessoa, ela exprime um pensamento que é universal. É por isso que você deve optar por ela. Pode ser em primeira pessoa do singular ou do plural. Mas, peraí que o professor engasgou aqui. Pode ser terceira pessoa do singular ou plural, mas que seja terceira pessoa, porque o texto fica, inclusive, muito mais bonito, né? Mais objetivo, mais bonito. A professora colocou aqui para você um exemplozinho lá do que você vai encontrar no papelzinho, só para ela te mostrar a questão da separação silábica. A gente sabe que a gramática reza que ao fazer uma separação silábica, nós utilizemos o hífen. Isso se chama hífen. Professor, não é por nada não, mas a letrinha da senhora é feia. Mas não é a minha letra que está em questão aqui. O que está em questão aqui é o uso do hífen. Quando você for fazer a separação silábica, você vai usar o hífen. Mas o que acontece com a maioria dos brasileiros, inclusive esta que vos fala neste momento, é que a gente já não mais coloca este hífen bonitinho. O que a gente faz? A gente passa um traço embaixo da última letra da sílaba. Professora, se eu fizer isso, eu serei apenado? Não, não será. Olha só que legal. Ou você usa o hífen, ou você usa um tracinho embaixo da última letra. O que você não pode fazer jamais? Misturar os dois na mesma redação. Porque se você misturar os dois na mesma redação, claro que esta forma aqui será apenada. Agora, se você usar somente ela, não haverá apenação. Como você não põe título, você vai escrever na primeira linha. E sempre guardando esse espaçamento aqui, ó, de 2,5 centímetros a 3, certo? Muito bem, vamos agora adiante. E vamos aproveitar, o que a professora te falou? Você está lá feliz da vida escrevendo sobre o bichinho da maçã. Ai, caramba, maçã não se escreve assim. O que você vai fazer tranquilamente? Um tracinho sutil em cima da palavra que você errou, mostrando a ele que você anulou, escreveu na frente. Agora sim, ficou bacana. Vamos a isso aqui. Muito bem, olha só como nós somos pontualíssimos. Terminamos aqui, né, Welton? Pode jogar a câmera para mim para a gente fazer a despedida. Eita, passou rápido esse tempo, né, turma? É por isso que eu vou reiterar o convite. Dia 18 de março, eu espero vocês lá no CNTC, na 902 Sul,
para que a gente se encontre pessoalmente, que você tire as dúvidas que você quiser pessoalmente, que nós estaremos lá prontos para ajudá-los. Eu vou falar para vocês de redação e de texto, minha gente, 1h30. Vai dar para vocês tirarem algumas dúvidas, vai ser bem tranquilo. Dia 18/3, não deixe para a última hora. Faça logo a sua inscrição para que a gente possa se encontrar. Eu desejo a vocês uma excelente tarde, porque ótimos professores virão aí para falar com vocês, né? Agora eu vou descansar, vou almoçar e vocês vão continuar estudando firmes. Por quê? Porque vocês vão passar nos primeiros lugares da prova do Hemocentro. Eu te desejo uma excelente prova, muita sorte e muito sucesso quando você estiver trabalhando lá no Hemocentro, e nós nos encontraremos lá qualquer dia desses. Boa aula para vocês, boa tarde e boa sorte!